Vocês sabiam que o que é liberdade? O ser humano é a única espécie que consegue sentir culpa e vergonha. Ou seja, uma capivara, ela não consegue sentir culpa e vergonha. Você sabia disso? O ser humano é a única espécie animal que consegue sentir culpa e vergonha pelas coisas que faz. E isso tudo tem muita relação com o tema de liberdade. Pode parecer que não tem muita relação, mas você vai entender onde que eu vou chegar. Bom, pelo menos espero que você possa fazer isso. Vou te fazer uma pergunta, tá? Eu quero que você responda com o máximo de sinceridade possível. Tudo bem? Tudo bem. Você se sentiu livre por ter feito o que você queria, no momento que você queria e na hora que você queria? Imagina que você tem um desejo crescente neste exato momento de consumir alguma coisa muito calórica, algum alimento muito calórico. Sei lá, você está fazendo uma caminhada, você está num parque, igual eu estou aqui num parque, muito bonito, dia legal, clima bom, um ventinho aqui e tal, maneiro. Beleza, mas te deu vontade de comer algo muito calórico, um sorvete, sei lá. E você tem o objetivo de emagrecer, você tem o objetivo estético de querer perder peso, não sei. Você está fazendo uma dieta. Então começa e inicia um conflito, né? Entre o teu desejo de querer comer algo mais calórico, de querer tomar um sorvete, sabendo que isso pode ser prejudicial para o teu objetivo. Segundo os teus critérios, obviamente, do que é mais ou menos adequado. Isso não significa que porque você comeu algo um pouco mais calórico, você vai atrapalhar ou você vai ter algum problema em relação aos teus objetivos. Mas é bem provável que exista esse conflito dentro de você. E esse exemplo você pode estendê-lo para inúmeros outros exemplos, tá? Quando você está discutindo com alguém, quando você está brigando com alguém, quando alguém te trata de um jeito que você não considera que seria o mais adequado, e aí você começa a ficar com raiva, você começa a ficar chateado e te dá vontade de, sei lá, querer falar algumas coisinhas não tão agradáveis assim, e aí você começa a pensar e tentar frear esse comportamento de alguma forma. Então, o sorvete, o doce e o que você está sentindo de vontade de comer é igual. Só que agora imagina que esse desejo e essa vontade, ela é tão forte, tão crescente, que você não está se sentindo com capacidade suficiente de influenciar esse desejo. Esse desejo começa a te incomodar de tão forte que ele está, de tão insistente. Os teus pensamentos, eles estão a 1000 por hora. E você começa a ter uma sensação de que vai perder o controle a qualquer momento. Então você vai lá, na esquina de onde você está, e compra um pote de sorvete, uma caixa de chocolate, donuts, e você come tudo. E aí quando você comeu tudo, depois de algumas horas fazendo isso, de repente 1h, 1h30, não sei, ou um pouco menos, você começa a sentir muito desconforto físico, estufamento. Você fala, caramba, por que eu fiz isso? Por que eu perdi o controle mais uma vez? Você começa a se sentir culpado por ter feito isso, e você começa a pensar que mais uma vez você não vai conseguir atingir os seus objetivos e que você de alguma forma está se auto-sabotando, que pode ser um assunto para um outro vídeo, essa questão da autossabotagem, se isso realmente acontece ou não, mas tudo bem, é assim que normalmente você vai falar, você vai se referir dessa forma provavelmente. Eu te pergunto, você se sentiu livre por ter feito o que você queria, no momento que você queria e na hora que você queria? Olha só, uma iguana gigantesca, uma iguana, peraí. Olha só, olha. O teu desejo de comer algo mais calórico foi tão grande, mas tão grande, a tua vontade de fazer isso foi tão grande que começou a te deixar até desconfortável.
E a única forma que você encontrou de regular esse desconforto foi cedendo ao desejo e ao que você queria fazer. Isso é liberdade? Pensa. Ou você acredita que liberdade é o seguinte exemplo? Mesma situação. Olha só, tem duas capivarinhas ali. Mesma situação. Uma vontade crescente de comer algo mais calórico. O clima está agradável. Temperatura boa. Mas você começa a sentir uma sede. E aí você fala, cara, tá bom para tomar e comer algo um pouco mais palatável. E esse desejo começa a ser crescente e os teus pensamentos começam a ficar a 1000 por hora. Só que você avalia as consequências disso de uma forma tal que você se sente com capacidade de influenciar a tua escolha. E no lugar de comprar um sorvete, ou comer 1 quilo de uma caixa de chocolate, um donut, ou qualquer outra coisa que você acredite que não é saudável para você e que possa te prejudicar em relação aos teus objetivos, você vai no quiosque ali da esquina, você vai no parque ali, tem um carinha ali que está vendendo uma água de coco e você fala, cara, eu tô com muita vontade de tomar um sorvete, de comer um chocolate, mas eu acho que uma água de coco para mim agora vai ser suficiente e eu vou escolher tomar uma água de coco. Aliás, essa daqui tá muito boa, muito doce, uma delícia. Acabou já. Tinha mais um pouco. E você escolhe a água de coco. Qual dos dois cenários para você representa o significado de liberdade? Então, quando eu pergunto para muita gente, talvez você que está assistindo, o que é liberdade? E não quero me estender aqui em termos científicos ou filosóficos sobre a questão. Embora eu tenha conseguido chegar em algumas respostas sobre o tema, mas eu só quero te ajudar a pensar, para você expandir a tua capacidade de decidir melhor, tá? Quando eu pergunto para as pessoas o que é liberdade, em geral surge essa frase, né? Essa expressão, a liberdade é fazer o que eu quero, na hora que eu quero e quando eu quero. Se liberdade é fazer o que você quer, na hora que você quer e quando você quer, então liberdade é você perder o controle com a comida, por exemplo. Você queria muito tomar um sorvete, você queria muito fazer algo que não necessariamente estava alinhado com os seus objetivos, porque um conjunto de situações ocorreram no ambiente no qual você estava, que influenciaram o teu desejo e que você não se sentiu com capacidade suficiente de tomar uma decisão distinta. E o que aconteceu depois? Você se arrependeu, você se sentiu culpado, eventualmente envergonhado, não merecedor de valor, se sentiu uma pessoa com menos valor, a tua autoestima foi prejudicada. Isso é liberdade para você? Ou liberdade é a capacidade de, apesar de estar sentindo vontade de fazer algo, você escolher aquilo que está alinhado com os seus objetivos de longo prazo, porque você entende que as consequências disso serão melhores para você. Então eu quero que você pense em relação a isso para qualquer contexto aí da tua vida, para qualquer situação. Liberdade não é fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer, quando a gente quer. E você já, acredito que a essa altura do vídeo, entendeu isso. Então o que é liberdade? É uma boa pergunta. O que é liberdade? Você acredita que uma capivara é financeiramente mais livre do que você? Você concorda? Por quê? Porque ela não precisa de dinheiro, né? A sobrevivência de uma capivara
para que uma capivara consiga sobreviver, ela precisa disso daqui, ó, saudável. Ela precisa de um ambiente saudável. Ela precisa que a gente colabore com o ambiente e que a gente... Opa, travou aqui o negócio aqui do meu microfone. E que a gente cuide do ambiente para que elas possam se alimentar e ter um ecossistema que funcione. Nesse recorte e nesse contexto, uma iguana e uma capivara são dependentes, no caso, de seres humanos ou de outros animais para que elas possam realizar aquilo que elas precisam fazer para conseguir sobreviver, né? E ter uma boa qualidade aí de sobrevivência, certo? Mas elas não precisam de dinheiro, elas não precisam que você ache elas bonitas, ela não precisa que você, sei lá, elas não precisam de uma série de coisas que normalmente nós seres humanos precisamos, necessitamos e aprendemos que, pelo menos em algum ponto, em alguma medida, são coisas importantes e valorizadas socialmente. Eu não sei se você está entendendo ou se eu estou saindo muito pela tangente, mas a questão é, concluindo nesse ponto, parece que liberdade está muito relacionado a poder de escolha, é você sentir que consegue escolher, que você pode escolher, e além do poder de escolha, precisar de poucas coisas. Precisar de poucas coisas. Então, quanto menos coisas eu preciso, mais livre eu me sinto. Quanto mais eu sei quais são as minhas motivações, quanto mais eu tenho clareza do que influencia os meus estados emocionais, do porquê que eventualmente eu estou sentindo, sei lá, culpa de alguma coisa, por que eu estou me sentindo mal em relação a algum assunto, em relação a alguma coisa que aconteceu. Quando eu entendo quais são os meus valores e de que maneira eu fui invalidado por isso, a sensação de liberdade aumenta. Ó, liberdade. Eu posso e sei que posso escolher aquilo que faz sentido para mim, aquilo que é importante para mim, aquilo que está alinhado aos meus valores, não aos valores de você que está aí assistindo e ao que você acha que é importante. Eu vou adorar de verdade ter pessoas que compreendam o que eu estou dizendo, que possam, a partir do que eu estou te falando, pensar de uma maneira distinta e refletir melhor sobre a sua própria vida e as coisas que são importantes para vocês. Eu vou adorar. Mas eu não tenho um compromisso, zero compromisso em chegar aqui e falar para você as coisas que você quer ouvir. Esse não é o meu compromisso. Porque isso vai estar em desacordo aos meus valores. E um dos meus valores centrais é autonomia. É a sensação de ter e de sentir que eu posso tomar a melhor decisão para o contexto, independentemente de quem vai se agradar com isso ou não. Mas é a decisão que eu acho mais correta. É a decisão que eu acredito que, apesar dos desconfortos que possam ocasionar, vai ter consequências de longo prazo, no mínimo não tão prejudiciais e, em última análise, um pouco mais úteis, né? Então, autonomia. Pensem no que é importante para vocês. Então, quando a gente nasce, e dependendo do contexto no qual a gente está, na cultura na qual a gente está, no ambiente no qual a gente está, a gente aprende um conjunto de formas de enxergar o mundo que não necessariamente estão alinhadas com os nossos interesses, com as coisas que a gente gosta, com as coisas que a gente valoriza. Então é muito importante que, para que a gente consiga essa imensidão de tomadas de decisão que é possível,
acredita, sempre existe um mar de escolhas e de possibilidades, mesmo quando você duvida disso porque você já tentou de tudo e sente que não tem conseguido progredir. Sempre há escolha. Tá? Agora, é importante que você compreenda o que influencia o que você faz, o que influencia o que você faz, o que tem no ambiente que influencia o que você faz. Então, fica aqui algo para a gente pensar juntos. Coloca aqui nos comentários se de repente você se identificou, sei lá. Você pode servir de luz para muita gente com um simples comentário, acredite. Muita gente entra num vídeo no YouTube só para ver os comentários. Então o teu comentário, ele pode ser muito importante para alguém. Então a frase, o conhecimento vos libertará, ela parece meio clichê, de fato ela é meio clichê mesmo. Só que por algum motivo a gente tende a não refletir com cuidado sobre certas frases clichês. E essa daí é uma. De fato, liberdade pode se traduzir na capacidade que a gente tem de escolha. E para a gente ter capacidade de escolha, precisamos de conhecimento. E esse conhecimento ele pode ser resultado de um conjunto de habilidades que finalmente te ajudam a decidir melhor. Decidir melhor em relação ao que, Fernando? Em relação ao que os outros querem? Não. Decidir melhor em relação ao que é importante para você e que a partir disso possa sim beneficiar os outros. Beleza? Então beleza. Tchau.